Olha só, gente, a Embrapa busca protocolo para assegurar a origem e também a pureza do mel de abelhas sem ferrão. Vamos saber mais então desse projeto agora? Porque eu vou conversar com Cristiano Menezes, que é pesquisador da Embrapa Meio Ambiente. Muito bem-vindo. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre as nossas abelhas. É verdade, obrigada a você por trazer, né, agora esses esclarecimentos. O projeto, então, é para valorizar o mel nacional, não é mesmo? Fala para a gente do projeto que busca, então, esse protocolo. Como é que vai funcionar? Como é que vai ser feita essa certificação dessa pureza aí e também da origem dos méis? Bom, a gente tem um grande desafio no Brasil, que é em função da grande diversidade de méis que a gente tem aqui. Além dos méis mais convencionais, produzidos pelas abelhas africanizadas, que já têm protocolos bem estabelecidos para definir a sua pureza e a sua qualidade, a gente tem um desafio com os méis das abelhas nativas, as abelhas sem ferrão. E é justamente para elas que a gente está focando esse projeto. A primeira pergunta que a gente quer responder é de saber como que a gente vai definir se o mel é da abelha A, B ou C, sendo que a gente tem mais de 60 espécies diferentes sendo criadas para a finalidade de produção de mel. Então, a primeira ideia é definir o padrão de cada espécie e métodos mais objetivos. A gente está usando diferentes tecnologias para definir esse padrão de identidade para cada espécie de abelha. Uma das tecnologias é o uso de DNA, por meio do DNA presente no mel, a gente poder dizer se ele é da abelha jataí ou da abelha mandaçaia. Uma outra possibilidade é por meio do método de refração da luz infravermelho. Então, de acordo com a forma como o mel ele reflete essa luz, ele vai indicar para a gente se ele é também da abelha A ou da abelha B, e a possibilidade de complementar essas análises até mesmo com métodos sensoriais, por meio da especialidade de sommeliers de méis, que podem, por meio da sua experiência, saber definir se o mel é de uma abelha ou da outra. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem pela frente, mas estamos bastante empolgados com os resultados preliminares que a gente já está obtendo. Então, fala pra gente desses resultados preliminares, porque essa identificação, como você falou, vai ser um árduo trabalho, não é? Porque são 60 espécies. Eu só conheço uma, viu? Que é a abelha jataí, que inclusive o mel é uma coisa, assim, sem explicação, muito, muito delicioso esse mel da abelha jataí. Mas fala pra gente o que vocês já avançaram aí nessa fase do projeto. Bom, a primeira fase que a gente está nesse momento foi de coleta de uma grande quantidade de amostras que representassem o mel de cada espécie. Então, a gente está testando nesse momento com 3 abelhas diferentes: a mandaguari, a mandaçaia e justamente a jataí, que são 3 espécies muito importantes aqui na região sul e sudeste. Então, a gente tem 100 amostras coletadas para cada uma dessas espécies, de forma que a gente vai construir um padrão de méis de boa qualidade. Então, a gente conhece a procedência dessas 100 amostras, nós mesmos que produzimos, sabemos que são méis puros, de boa qualidade, vai ser um primeiro teste de fogo. Então, a gente construiu essa base, e a segunda etapa é a gente fazer desafios ao modelo que a gente está construindo. E o que seriam esses desafios? A gente vai entregar para o nosso sistema amostras diversas de outras espécies de abelhas e averiguar qual a capacidade do nosso método de acertar. Quantas amostras ele colocou corretamente de quais espécies eram e quantas amostras ele errou. Com isso, a gente vai saber se o nosso método analítico está bom o suficiente para ser levado para o mercado. Paralelamente, a gente está fazendo um desafio com 3 especialistas em méis, que são considerados sommeliers de mel, que estão avaliando o padrão de qualidade, as características sensoriais desses méis,
e também tentando acertar de qual abelha que veio. Eles não sabem, não têm informação nenhuma sobre cada amostra que eles estão provando, e o desafio para eles é acertar de qual abelha que é, além de colocar atributos sensoriais, se aquele mel está mais azedo, se está mais ácido, se ele está mais floral, se tem bastante identidade de uma espécie ou de outra. Então, estamos justamente nessa fase. Eles estão, ao longo dessas semanas que estão acontecendo agora, eles estão provando 350 amostras diferentes de méis, com alguns desafios bem peculiares ali no meio dessas amostras. Para Cristiano, assegurada então nessa fase a origem e a pureza aí dos méis, esse programa, esse trabalho de vocês da Embrapa, ele vai garantir que a gente sabe que os azeites são muito falsificados, não é? Os méis também. Isso vai dar aquela garantia lá na frente para o consumidor de estar comprando um mel todo, né, da origem, com essa pureza, que não está comprando gato por lebre? Exatamente, é esse o nosso objetivo. Então, os métodos que a gente já tinha, eles acabaram ficando obsoletos, e muitas das falsificações e das adulterações, esses métodos tradicionais não conseguem detectar. Então, o nosso objetivo com esse trabalho é justamente ter métodos mais modernos que consigam acertar mais quando o mel é adulterado ou não. Então, traga mais credibilidade, tanto para o produtor sério que está produzindo um mel correto e ele possa, por meio dessas análises, agregar valor ao seu produto, mas principalmente para o consumidor. Então, ele ter a certeza de que ele está comprando um mel que passou por testes fidedignos, comprovados, que a ciência suporta, para poder adquirir um mel de qualidade. E a segunda etapa desse projeto, então eu comentei um pouco sobre a primeira, que é a identificação de qual abelha que vem, e a segunda, a gente está justamente colocando um outro desafio a esse sistema, que é promovendo a principal adulteração que acontece, que é quando o criador de abelhas alimenta aquela colmeia com água e açúcar, que a gente chama de xarope. E aí ele fica um mel, ao invés de ser floral, ele é feito a partir do açúcar da cana, que não é o adequado, né? Então, um dos desafios que a gente está colocando para o nosso sistema é para saber se eles conseguem detectar, tanto a máquina quanto o homem, quando esse mel foi de origem de alimentação artificial e não de origem floral, como a gente deseja. Então, a expectativa é que, no futuro, o produtor correto e o consumidor vão ter muito mais garantias e certeza de que realmente está consumindo um produto de excelente qualidade, que, além de ser um alimento funcional, muito interessante, contribui para a nossa saúde. É verdade, benefícios aí para criadores, empresas, também para o nosso consumidor. Cristiano Menezes, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, obrigada pelas explicações aí desse estudo. E quando tiver ele já finalizado, chama a gente aqui para a gente voltar a falar aí desse protocolo, viu? Obrigada, viu, Cristiano? Uma boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço. Grande abraço.